partir de agora nós vamos conversar com o governador Wellington Dias. Bom dia, governador. Bom dia, Nath. Um prazer. Obrigada por ter vindo aqui ao Notícia da Manhã e vamos Feliz tratar... de estar aqui. Muito obrigada. Com saudade também. Pois é, fazia tempo que você não aparecia por aqui para a gente tratar sobre os temas tão importantes para o estado do Piauí. Nessa primeira etapa da nossa conversa, a gente vai falar aqui sobre energia, sobre água, sobre saneamento, educação, saúde, segurança. Eu queria, inclusive, começar por um tema muito importante, que é essa questão do abastecimento d'água, governador. A rede de abastecimento da água de Teresina ligada à GESPISA muito comprometida, falta água para muitas pessoas. O governo do estado tem um projeto para modificar a atuação da GESPISA, um projeto ainda que envolve uma certa polêmica com os servidores, mas de fato e efetivamente, quando a GESPISA passará a atender melhor a população de Teresina? Pois isso, olha, eu diria nós temos muitos problemas. Esse é aquele mais emergencial, junto com os incêndios, né, que tem a ver com a mesma raiz. Nós estamos no sexto ano de seca, não é só Teresina, né? Ou seja, nós temos hoje mais ou menos 60 municípios com problemas. Por quê? Porque o nosso sistema, ele é lastreado em água armazenada, não é? O caso de Pedro II, ali no açude da Joana. Com as secas, ele praticamente rebaixou. Então, nós estamos lá correndo contra o tempo, para poder concluir poços, para poder garantir a sustentabilidade. Em Teresina, mesmo a gente tendo captação no rio Parnaíba, muitas regiões da cidade também com poços. O lençol freático baixa e você tem problemas também de falta de água. Nós estamos agora ali naquela região ali do Alto da Ressurreição, para citar um exemplo. É um exemplo em que a gente teve problema como esse. Então, você tem que fazer um poço a 250 metros agora, lá mais atrás a gente achava mais rasa, para poder viabilizar um complemento ao sistema que tem na capital. E isso não se faz da noite para o dia. Estamos tentando, inclusive, alugar, arrendar poços lá enquanto se faz. Vamos demorar mais uns 15 dias para poder ter a solução definitiva. Então, desde que começou, a gente está... Tem uma escola que tem um poço, a gente está usando. Tem, às vezes, uma área pública do município ou federal que tem um poço, a gente passa a usar. Ou arrendar um poço público. A gente tem usado isso em algumas cidades com bom resultado, enquanto a gente tem a solução definitiva. A solução mais, eu diria, adequada é a que estamos tomando. Tem a ver com a falta de investimento, né, planejado por parte da empresa. Claro que ninguém ia prever que a gente chegasse a esse colapso no lençol freático a que chegamos. Mas, com esse edital que está na praça, né, e várias empresas concorrendo, o que queremos é investir 1,7 bilhões de reais. O Estado tem a dificuldade de ter 1,7 bilhões. O governo federal também não tem dinheiro, tá? Parou praticamente os investimentos. Então, estamos fazendo uma parceria com o setor privado faz o investimento, a empresa continua com a gestão pública, garantimos os direitos dos servidores, mas o setor privado faz os investimentos e do resultado daquilo que se tem da receita, mais complemento do Estado onde for necessário, que é o garantidor, a gente faz o pagamento. O senhor vislumbra que daqui a um ano, por exemplo, isso aí possa estar funcionando de fato? Este ano nós queremos completar um sistema que começamos em 2015. Como você disse, é sempre muito polêmica. Algumas situações de decisões judiciais terminaram atrasando o cronograma. Eu tinha a previsão de já abrir o ano de 2016 com isso em funcionamento. Em razão das ações judiciais, terminamos atrasando. Mas eu creio que a gente finaliza esse ano em condições de contratar para abrir o ano de 2017 com investimentos. Do outro lado, a energia, esse investimento de 1 bilhão e 700 aqui na capital. Sim. Mas não precisar de mais 2,4 bilhões para as outras cidades. São 155 municípios. Estamos com um edital para as maiores e estamos fazendo um misto, não é, de investimentos públicos, também com a participação do setor privado para as demais cidades. A gente vai falar agora da energia, porque a Eletrobras está prestes a ser privatizada também pelo governo federal. O senhor, inclusive, se manifestou contrário, acha que não deve ser esse o processo. Qual seria a solução e como o senhor está lidando junto com o governo federal nessa situação? A minha posição é que havia um plano para fazer o saneamento da empresa.
fazer o saneamento da empresa, para a partir daí tomar uma decisão. A empresa ela ainda precisa resolver uma pendência que tem com o governo do Piauí. Eu estive lá com o ministro Moreira Franco, estive com o ministro das Minas e Energia, o ministro Fernando Coelho, não é? E com o próprio presidente Temer, assim como tinha estado com a presidenta Dilma. Por quê? Porque o plano vinha dando resultados. Se você pega a situação da Cepisa Eletrobras até o ano de 2012, ela já tinha fechado aquela receita anual, com a despesa anual em 40 milhões. Qual era o problema? Era uma dívida, um estoque de dívida do passado. Qual era a ideia? Era alongar essa dívida para poder dar a viabilidade. O governo agora foi para um caminho que vai para a privatização. Qual é a pergunta que a gente faz? E nessa fase, como é que fica? Nós estamos com um problema. Essa semana eu recebi as empresas que investem em várias obras que também, que nem a GESPISA, levam a colapso. Essa região ali de Castelo, por exemplo, nós temos um investimento que falta muito pouco para poder completar, né? Já chegou até carga elétrica lá, ali indo de Campo Maior em direção a Castelo. Então, investimentos como esse, e do Luz para Todos, que várias comunidades ainda faltam completar, o governo vai ter que pagar mais ou menos 80 milhões de reais, que deve às empresas, né? E com o pagamento pelo governo federal desses recursos, a gente não só retoma as obras, mas evita, não é, colapso. O problema está na qualidade. Qual é o lado bom? Nós temos carga elétrica dentro do Piauí, não é? Mais ou menos 2 vezes o que o Piauí consome. O problema está exatamente na hora da distribuição, que é o papel da nossa Cepisa Eletrobras. Bom, vamos falar de segurança agora, governador. Outro tema muito importante, porque preocupa e atinge diretamente as pessoas no dia a dia, a violência, a criminalidade, assaltos, insegurança, o clima de insegurança na cidade. Inclusive, alguns policiais civis mandando perguntas aqui, quando os policiais civis vão ser chamados. Então, eu queria saber do senhor, nesse assunto segurança, como é que o senhor imagina que pode haver alguma modificação? O que está sendo feito para melhorar essa sensação que as pessoas ainda sentem de estarem muito inseguras? Vou começar da última, tá certo? Aliás, da primeira, os concursos em geral, sim, da Polícia Civil, da área da saúde, da educação, ou seja, o Estado, no governo que me antecedeu, foram feitos vários concursos. Nós já chamamos da Polícia Militar, chamamos parte da educação, da saúde, enfim. Mas, à medida que a economia do país foi caindo, a receita, não é, foi caindo e nós entramos no limite da responsabilidade fiscal. 46% é um limite que a lei diz que agora você tem que parar de aumentar puxar o freio de mão. Despesas. Bom, qual é o problema? Que nós estamos tendo realmente aposentadorias em diversas áreas, a área da Polícia Civil é uma delas, e há carência realmente, precisamos completar. Fiz uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, chegou uma primeira resposta, nós estamos agilizando a outra. Por quê? Porque a ideia é de não perder naquilo que o Estado precisa a oportunidade do concurso. Porque se ele vencer após a renovação, ele encerra. Então, no caso da área civil, teve agora uma decisão judicial, essa nós já estamos negociando apenas o cronograma burocrático para o chamamento. O tema da segurança, ele é sempre muito complexo, não é? Mas o que a gente tem de dado positivo? Nós, se você olha em relação a, mesmo aqui dentro do Nordeste, a gente conseguiu, o ano passado, ter uma queda em alguns indicadores, como homicídio, e este ano a gente também está mantendo um patamar próximo do ano passado. Problema grave, as drogas. Qual é o trabalho que a gente está fazendo? É nessa área, não é, de tratar dependentes de drogas. Quem é dependente do álcool, quem é dependente do crack, enfim, porque reduz consumo. Qual é um outro ponto que tratamos com o Tribunal de Justiça? É de ter um olhar. A gente tem os mutirões de julgamento. A ideia é de ter um olhar para determinados indivíduos que cometem sistematicamente crime. Você tem pessoas que já foi preso
18 vezes, vai preso, vai solto, vai preso, vai solto, e matando. Sai, agora mesmo a gente teve um caso, bem agora recente, em Picos. O juiz libera do presídio o preso sem o julgamento, ele já tinha cometido crimes anteriormente, sai da cadeia hoje, amanhã ele foi lá em Itainópolis no dia seguinte e matou lá um comerciante. Entendeu? Então, o que nós estamos querendo? O julgamento. Julgou, foi condenado, foi absolvido, você tem uma solução definitiva. Foi condenado 10 anos de prisões, 15 anos, 20 anos, ali a gente tem um tempo para tratar daquele indivíduo, para ressocializar, e nesse aspecto o trabalho está muito forte, fazendo as condições de estudar, de trabalhar, de garantir as condições de se tratar de uma dependência de alguma droga, de tratar de algum problema, às vezes mental, um problema de saúde, ou seja, para que a gente possa, ao final da pena, 10, 15 anos depois, devolver uma pessoa, não é, com alguma chance de ser melhor. O senhor falou sobre os concursos que já está no limite do gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal com os servidores. Então, o senhor imagina que em 2017 o senhor vai conseguir realizar quase nada de concurso, vai ser necessário concurso e planos de cargos e salários também? Por exemplo, a gente tem aqui Emater e ADAP, o João perguntando aqui. Eu espero que não, viu, João? Primeiro porque o Estado precisa, nós estamos que é o mais grave problema do Estado é a Previdência. Por quê? Porque desde o ano de 2009, cresceu muito o número de aposentados no Estado. Eu fui governador até 2010, abril de 2010, a gente tinha ali um déficit na Previdência de mais ou menos 370 milhões de reais. Volto ao governo agora, nós vamos alcançar esse ano mais de 800 milhões, quase 1 bilhão de reais, que eu pego aqui. É dinheiro de impostos pago pela sociedade, que é para investimento, é para fazer estrada, habitação, para investir na segurança. E eu tenho que pegar para completar a folha de aposentado e pensionista. São quase 60 milhões por mês que o Estado tem que destinar. Mais, estão em 70 e tantos milhões. Então, com a criação do Fundo Piauí Previdência, governador, vai dar para desafogar um pouco? Olha, estamos trabalhando nessa direção. A ideia não tem uma alternativa única, tá certo? Previdência, nós estamos discutindo os governadores, isso eu tive o prazer de ter estudado lá, trabalhando na Caixa Econômica Federal. Previdência é calcatorial. O que é a Previdência? Até estou propus ao governo agora fazer uma campanha, o que é Previdência. Previdência é uma poupança que você faz quando está cheio de energia para uma situação em que você ou adoece e não pode trabalhar, ou chega a uma idade que não pode trabalhar. No passado, as pessoas ficavam jogadas. Então, o sistema de previdência, que foi criado alguns séculos atrás, foi para proteger, né, as pessoas que não têm a condição de produtividade, de trabalhar, ou que chega a uma determinada idade, não é, e precisa, não é, ter vamos dizer assim, uma redução na carga de trabalho, ou não trabalhar. Então, nesse caso, essa poupança tem que dar para você sobreviver. Vou citar o meu exemplo. Eu sou funcionário da Caixa, então lá eu sou aposentado, uma parte pelo INSS e uma previdência complementar pela FUNCEF. No caso da FUNCEF, eu cheguei a contribuir com 17%. Né? No caso do INSS, com 10%, né, na média. A poupança que eu fiz na FUNCEF, tá certo? Se eu tiver um problema, eu volto a contribuir. É a regra do cálculo atuarial. Então, o que a gente precisa no Brasil é apenas levar em conta, né, que tem que ter um cálculo atuarial. Quanto que precisa? Quanto é que os jornalistas vivem em média após a aposentadoria? Vive 15 anos, então tem que ter uma aposentadoria para sustentar por 15 anos. Vive 20 anos, vive 30 anos, tem que ter uma poupança para sustentar neste período. Eu acho que se a gente olhar Previdência como Previdência, vamos encontrar uma saída. Mas voltando, o que é que eu estou trabalhando com outros governadores? Para mudar a situação do Brasil, a saída para concursado, a saída para quem está ficando desempregado, a saída para quem está sem reajuste de salário, é a gente retomar o crescimento da economia. Nesse aspecto, eu estou insistindo, não é uma medida só. Há necessidade do setor público fazer uma alavancagem. E estou fazendo isso no Piauí, que está dando
algum resultado, mas o Piauí não é uma ilha dentro do Brasil. Quando a gente celebrou aquele contrato com o Banco Mundial e passamos a investir, fechamos o ano passado com saldo positivo de emprego, o único do Brasil. E olha, a gente não tem dívida com a União, é dívida para investimento. É isso que eu estou defendendo para o governo brasileiro. Agora, de volta, estamos trabalhando para poder pegar uma outra linha de crédito para fazer mais investimento. Porque eu tive que, à medida que a economia foi caindo, também a receita partilhada com a União foi caindo. A nossa receita própria, como o Piauí está crescendo, cresceu o ano passado, está crescendo em algumas áreas esse ano, que compensa a perda de outras, estamos com um problema grave no comércio, na construção civil, mas há outras áreas, né, vinculadas, apesar da seca ter sido pesado, mas na área da produção de alimentos, na área de energias eólicas, etc. Enfim, tem crescimento. Então, o saldo positivo de emprego com o crescimento econômico que acontece no Piauí tem que acontecer no Brasil. Tem que acontecer no Brasil. Tem que cair o juro. É um escândalo a situação do juro que a gente tem. A inflação de 8% com taxa Selic de 14,25%, isso é eu diria até uma irresponsabilidade. É uma coisa sem qualquer sentido. Cartão de crédito de 460% ao ano. Quer dizer, isso é uma extorsão. Então, eu acho que o Brasil tem que investir para crescimento e quem tem que dar o primeiro passo é o poder público. Foi assim nos Estados Unidos, na Alemanha, em todo mundo que entrou em crise. Tá certo? Então, o Brasil tem que, uma hora, acordar para isso. É o que eu estou cobrando com outros governadores do Poder Central do Brasil. A gente está sonhando com um Piauí novo e diferente, sempre, né, governador? Então, a gente vai falar do Viva Piauí, o futuro que sonhamos. A TV Cidade Verde percorreu o Piauí de norte a sul, unindo sonhos. Sonhos que integram o presente com o futuro. Sonhos planejados coletivamente, respeitando as pessoas e as potencialidades de cada pedaço do estado. Dia 19 de outubro, às 10h30 da manhã, o Piauí se reúne para sonhar o futuro. E você reúne a família para conhecer os 12 territórios de desenvolvimento do estado. Imperdível! Viva Piauí, o futuro que sonhamos! Então, quarta-feira, a partir das 10h30, Viva Piauí, o futuro que sonhamos. A gente tem falado sobre esse mapa do desenvolvimento do estado que foi traçado, estabelecendo as 12 regiões de desenvolvimento, desde a planície litorânea até a Chapada das Mangabeiras. Você vê aí como o Piauí está dividido. Nós temos em cada uma dessas regiões as suas cidades com suas potencialidades, ou mineração, ou vinocaprinocultura, agricultura, produção de grãos, enfim, uma infinidade de coisas, de sonhos que o Piauí está construindo. A gente destacou aí um dos territórios para mostrar para você hoje, Planície Litorânea. Planície Litorânea tem 11 municípios, a gente destaca o turismo dessa região, a energia eólica. Olha, a produção de arroz é muito importante aí na Planície Litorânea, a bacia leiteira, tudo isso você vai ver. Governador, tem muita potencialidade, muita coisa boa no Piauí, viu? Pois é, eu já tenho 54, quando a gente passa de meio século, a gente já viveu muita coisa na vida. Vivi muitos momentos de crise nesse período. E nesses momentos, as pessoas se sentem assim, tirar o seu sonho. Não é? Você vinha com seus planos, é o estudante, é o investidor, é o servidor público, todo mundo ali cheio de energia. De repente, entra numa crise como essa e você fica olhando sem ver luz no final do túnel. Mas muita coisa também está acontecendo no Piauí. Repito aqui, olha, que a gente não olha. Quantos estados já atrasaram salários? Estamos falando de estados ricos. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Estados pequenos também, como Rio Grande do Norte, Paraíba. E o Piauí se sustentando. Não é? Nós trabalhamos uma carteira de investidores privados, a gente acompanha obras federais, qual é o esforço? Fazer acontecer investimentos do poder público, casado com investimentos do setor privado. É isso que nos colocou 2015 numa situação melhor. Esse ano já pegamos desemprego. O ano passado fechou ainda com emprego positivo. Você acha que a gente pode atrasar salário, governador? Não, bom, eu espero que a gente saia da crise, mas se ela seguir bicando como está, esse ano a gente fecha, mas eu espero que em 2017 também a gente mude, porque o Piauí não é uma ilha, não é? Aliás, nenhum estado resistirá a 2017 na mesma proporção de queda do ano de 2016. Ou a gente para
de crescer, porque, olha, não é brinquedo. Eu perguntei aqui há pouco ao empresário Jesus Filho, e as vendas de automóveis? Ele me dizia, estamos no patamar de 10 anos atrás. Então, a receita do ano de 2016 é a receita de 10 anos atrás. O setor de automóveis é um que está em queda, outros estão em crescimento, mas na média nós tivemos queda. Tivemos queda o ano passado, tivemos queda este ano. Então, nós temos nesse instante, Nádia, você deve ter visto, 62 bilhões em carteira do setor privado de investimentos no Piauí. Então, isso é algo extraordinário. Você visitou aí, viu as imagens? Gente que está acreditando no estado. Em projeto de irrigação, produzindo uva, produzindo tomate, gente produzindo mineração, minério. Muita gente de fora. Agora teve o Benjamin Steinburg, que esteve lá na região de São Raimundo, eu falei com ele ao telefone, o senador Ciro, a nossa vice-governadora Margarete, o secretário da mineração Luiz Coelho, acompanharam, e ele, surpreso com o que viu, não é, de potencial por parte do Piauí. Ele é quem comanda a ferrovia transnordestina. A transnordestina que começou até o início desse ano com 2.400 empregos. Por que a gente pegou? De repente demite 2.000 pessoas. Para. Então, quando você tem uma situação dessa, por quê? Porque a parte privada foi investido, mas a parte pública não. A União, o governo federal, não repassou a sua contrapartida agora neste ano de 2016. Então, são vidas, né? Nós estamos falando aqui de seres humanos. Pessoas que estão lá emprego, trabalhando, deixam de ter renda, enfim. Então, por que eu estou insistindo aqui? Eu estou, assim, inspirado no Zé Alencar, né? Que saudade que eu tenho do nosso querido vice-presidente José Alencar. Por quê? Porque há necessidade, realmente, de se ter essa visão social, nisso eu acho que o presidente Lula marcou fortemente, a presidenta Dilma, e essa visão que trate o econômico, não é, no sentido de fazer a economia crescer. E houve falhas no governo do PT para deixar o Brasil nessa situação. Aproveito para perguntar para o senhor como é que anda essa relação com o governo federal, com o presidente atual Michel Temer. Olha, eu reconheço que ali no primeiro mandato ainda da presidenta Dilma, eu estava no Senado, tive a oportunidade de entregar a ela uma carta que eu fiz em 10 de junho de 2012, né, mostrando que aquele caminho que estava sendo trabalhado era perigoso. Você ia tirar dinheiro, né, dos investimentos, né, para poder proteger a determinadas áreas. Sociais, especialmente? Não era nem sociais, naquele tempo a gente terminou tirando 20% de energia, no momento que tinha problema de crise hídrica, e depois teve que voltar atrás. Teve que colocar investimento para o setor automobilístico, para a área de eletrodomésticos, enfim. A intenção era boa, o problema é que ali, naquele instante, quem tinha que fazer a alavancagem era o setor privado. Acho que a receita que o presidente Lula começou ali, 2003, 2004, ou seja, quanto mais investe nas camadas mais pobres, quanto mais investe naquilo que faz o custo do Brasil cair, a gente é porque não olha mais o que eram os aeroportos no Brasil, o que são os aeroportos hoje, o que era o setor portuário no Brasil, o que é hoje, o que eram as estradas no Brasil, o que é hoje, o que era a comunicação no Brasil, o que é hoje, mesmo o setor elétrico, com todos os problemas, o que era no passado e o que é hoje, tanto no volume de energia gerado como distribuído. Então, o que eu quero lhe dizer é que eu acho que o caminho é o mesmo, é o que eu tenho sustentado. Tem que investir no social? Tem que proteger, por isso que me preocupa essa forma, por exemplo, da PEC 241, porque ela tem por objetivo proteger a especulação. É como se dissesse assim, ó, pega o dinheiro do Brasil, separa primeiro o de juros e encargo da dívida, de 800 bilhões que a União, que um presidente da República tem para administrar, 800 bilhões, pega 500 bilhões, separa para juros e encargos da dívida. É o que disso? Sobra para investimento. Quanto é que sobra para o restante? 300 Saúde, milhões. Educação. Não, nós vamos cortar dos 300, mas esses 500 aqui não podem Ninguém mexer. mexe. É isso que está acontecendo. Então, cada ponto percentual, Nádia, que se reduz da taxa Selic, se cair de 14,25 para 13,25,
São 45 bilhões que sobram para investimento, que a gente deixa de pagar na especulação. O mundo trabalha com no máximo 2 pontos da taxa de juro básico da inflação. Se a inflação está em 8, era para estar no máximo em 10. Então, eu estou cobrando, tem que cair a Selic. Esse mês tem que cair, o próximo mês tem que cair, tá certo? Para poder reduzir o juro, para tirar esse torniquete que se colocou no crescimento do Brasil. Nosso tempo está esgotando, governador. Só queria que o senhor me respondesse a última pergunta, assim, se puder, em 30 segundos, já agradecendo aqui demais a sua presença. O senhor é candidato em 2018 à reeleição? Uau, vamos tratar de trabalhar pelo Piauí. Por que as coisas mudam tanto, sabe? A minha preocupação é com a política, Nádia. Eu acho que eu olho para trás, nós estamos numa disputa de poder pelo poder muito ruim, muito ruim. É o pior momento da política no Brasil, né? Eu olho assim, é como se desde 2005, tudo que aconteceu foi para prender o Lula, para tirar da jogada. Vamos querer ganhar para o WO, então não vai ter nem que ter oposição. É lamentável isso, porque eu sou de uma geração que se sentiu vitoriosa com a Constituição de 88. O que é que eu lhe digo? Eu acho que a gente precisa pensar no Brasil, pensar no Brasil. Eu acho que aqui todo o esforço, pensar no Piauí. E não tem salvação para o Piauí isolado. Mesmo a gente tendo bons números, crescimento, não ter dívida, estar organizado, não atrasar salário, continuar com investimento, mesmo com tudo isso, mas não tem salvação para o Piauí isoladamente. Então, temos que trabalhar para o Brasil. Estou chamando a atenção das entidades da indústria, do comércio, da construção civil. É preciso ter uma cobrança de fora para dentro. E, é claro, ter a reforma política. O lado bom é que parece-me que pode ter alguma coisa na reforma política no Brasil. Tem que ter ajustes, tem que ter ajustes. Eu acho que não dá para a máquina pública engolir o que o povo paga de impostos, mas preciso a área pública fazer isso para sobrar dinheiro para investimento. Esse é o objetivo principal, é o que faz a mudança, não é, no interesse da população. Essa pergunta de 2018, governador, ainda vai ouvir muitas vezes, até lá naturalmente, né? Ainda vai enrolar um bocadinho para responder também naturalmente, porque ainda tem muito tempo para responder. Falar em perguntas, muitas das perguntas chegaram pelo telefone, Obrigado. Muitas também, governador, pelo WhatsApp. A gente vai encaminhar todas para a assessoria do governador Wellington Dias, para que ele possa saber o que a população está pensando, questionando, querendo saber do governo do Estado. E eu agradeço a sua participação aqui no Notícia da Manhã. Queria fazer só um pedido aqui à população. Pelo amor de Deus, olhe as recomendações para a questão dos incêndios. Evitar fogo. A situação é dramática. Nós estamos cuidando de cerca de 16 focos de incêndios grandes e há necessidade da população contribuir.